tudo bem? Vocês já pensaram em estudar por associação de matérias? Pois é, isso é uma forma que eu utilizo para otimizar os meus estudos naquelas matérias que eu tenho um pouco de resistência no desenvolver desse aprendizado. Acompanhe comigo até o final e entenda um pouco mais sobre essa associação de matérias para facilitar o estudo de matérias que você está enfrentando dificuldade em compreendê-las. Se você não se inscreveu no canal ainda, faça isso no final desse vídeo, dê um like se você gostou, compartilhe o canal, que é uma forma da gente dividir esse espaço de conhecimento com mais pessoas. Vamos lá? Então, pessoal, o estudo por associação de matérias nada mais é que você utilizar aquelas matérias que você tem mais afinidade como plano de fundo, como sistemática para compreender aquelas matérias que você está tendo certa resistência e dificuldade em entender este conteúdo. Isso é uma forma que faz com que você associe aquelas ideias naquela matéria que você tem mais prazer em estudar, colocando ela como forma residual no entendimento de uma matéria nova, em uma matéria que às vezes você não tem tanta tranquilidade em entender. Eu tenho um apreço muito grande pela matéria de português, então toda vez que eu vou estudar uma matéria nova, que eu não tive contato ainda, ou mesmo tendo este contato, eu tenho certa resistência e me parece mais desafiador compreender esse conteúdo, eu coloco a matéria de português como um plano de fundo, que eu tenho mais tranquilidade em estudar, para otimizar esse estudo dessa matéria que eu estou tendo resistência em compreender este conteúdo. E isso eu afirmo para vocês que faz com que eu entenda perfeitamente ou grande parte daquele conteúdo que está sendo me apresentado. Para isso eu escolhi aqui o estudo do título 1 da Constituição Federal, que vai ser disposto aí do artigo 1º ao artigo 4º, para a gente fazer essa associação com a matéria de português, para você compreender um pouco mais da minha forma de estudar diariamente. Pois bem, pessoal, o título 1 da Constituição Federal ele vai tratar ali dos fundamentos da República Federativa do Brasil, dos poderes e funções, no artigo 2º. O artigo 3º vai trazer os objetivos que a República Federativa do Brasil visa alcançar para harmonizar toda a sistemática social, política e jurídica dentro do ordenamento. E também a questão aí do artigo 4º, que vai trazer princípios que vai reger as relações que o Brasil faz parte com outros organismos internacionais. O artigo 1º traz para nós que a República Federativa do Brasil é formada por uma união indissolúvel, que não se dissocia, que não se separa. É dos estados, município e Distrito Federal. E constitui também um Estado democrático de direito, tendo alguns fundamentos. Se você trazer o entendimento do português para cá, especificamente nas classes de palavras, nós teremos lá o substantivo. A classe de palavras substantivo é aquela que dá nome aos seres, objetos e coisas. Então, nesse sentido, nós perceberemos que todos os 5 incisos do artigo 1º são substantivos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político, o famoso socio diva plur. Você que é conselheiro sabe que esse mnemônico resume esses 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. E agora eu estou trazendo para você que todos eles são substantivos. Por quê? Porque existe um artigo que define esse substantivo. Percebemos aí a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Percebemos ali que existe a ideia do substantivo em todos esses fundamentos. O artigo 2º ele é muito tranquilo, que só vai trazer os poderes e funções, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. Sempre lembrando que todos eles têm uma sistematização de freios e contrapesos, aonde estão harmônicos e independentes entre si no exercício das suas funções típicas e atípicas. Agora, o artigo 3º, nós já trazemos também a ideia da classe de palavra dos verbos. Pois bem, todos os 4 objetivos dispostos ali no artigo 3º da Constituição Federal, nesse primeiro estudo da nossa Carta Política Fundamental, vai trazer a ideia de verbos. Por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem qualquer distinção de raça, cor, sexo ou quaisquer outras formas de discriminação. Também garantir o desenvolvimento nacional. Percebe que todos esses objetivos são verbos? Então faz com que você tenha uma grande diferenciação em relação aos fundamentos. Os fundamentos tratam-se de substantivos e os objetivos tratam-se de verbos. Então, para fechar esse entendimento do artigo 3º, que traz a ideia dos verbos, que são os objetivos que a República vai buscar alcançar, eu criei aqui uma frase para você entender e retirar toda vez que ficar em dúvida em relação aos fundamentos e em relação aos objetivos. Por exemplo, o que um Estado tem que fazer para melhorar a vida de todas as pessoas que
residem aí ou que estão debaixo sobre essa proteção jurídica, social e política. Pois bem, se o Estado erradicar a pobreza, construir, garantir e promover o bem de todos, ele melhorará a vida dos seus cidadãos. Então esta é uma frase que você vai encontrar todos os 4 verbos que pressupõem objetivos da República Federativa do Brasil. Pois bem, erradicar, construir, garantir e promover. Compreendeu aí a ideia da associação de matérias? Então nós trazemos também aqui o artigo 4º, que vai trazer os princípios que regem as relações que o Brasil faz parte com outros estados estrangeiros, com essa ideia de substantivo também. Todos os 10 incisos previstos no artigo 4º, que traz os princípios para reger essas relações internacionais, são substantivos. Então, o núcleo dessa questão é a ideia dos direitos humanos. Quando você lê todos os incisos previstos no artigo 4º, você percebe que todos eles guardam uma relevância com a matéria de direitos humanos, porque estamos falando aí num plano internacional. Falar de direitos humanos pressupõe um plano internacional, estados nacionais, prevalência dos direitos humanos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a defesa da paz, solução pacífica do conflito, repúdio ao terrorismo e ao racismo, independência nacional, entre outros. Então, hoje nós falamos aqui sobre essa associação de matérias para você entender aquele conteúdo que requer um pouco mais de atenção e que você está tendo resistência em entendê-lo. Pegue aquela matéria que você tem mais afinidade, como plano de fundo na hora de você sistematizar os seus estudos, e você vai ver o tanto que você vai render em uma disciplina que até então você fica com resistência para compreender aquele conteúdo. Pessoal, a forma de estudar ela é dinâmica, então você que tem que criar essas associações, pode ser com matérias, pode ser com uma coisa que você tem afinidade, para otimizar esse estudo. Essa é uma forma que eu utilizo e tem dado certo. Estou dividindo com você, não custa nada tentar. De qualquer forma, vai buscando meios na hora de estudar para facilitar os seus estudos e você conseguir a sua tão sonhada aprovação, seja na prova da OAB ou em algum concurso público que seja desejo do seu coração conquistar aquela vaga. Pessoal, um forte abraço para vocês, não se esqueça de se inscrever no canal e até os próximos vídeos.